Então, gente, boa noite de novo. Eu sou a Camila, sou membro da diretoria, né? E hoje eu vou apresentar para vocês a Fernanda com muita honra. Eu gosto muito da Fernanda, então sou suspeita para falar. E a Fernanda, a gente nada mais é do que a fundadora da Lages. Quem idealizou totalmente esse projeto. Se a Liga está aqui hoje é porque ela fez. E atualmente ela já é formada em gestão de serviços de saúde, né, pelo UFMG. Ela realizou parte do curso dela de superior, né, de economia lá no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, em Portugal. Atualmente agora ela é mestranda em demografia pelo CDPAR, também pela UFMG. Ela participou também do projeto Leitura Saúde e recebeu menção honrosa no segundo seminário da pós-graduação em gestão da UFMG pelo projeto Ensino, Extensão e Educação Permanente na Formação de Gestores. O tema abordado será Sistemas de Financiamento da APS no país e obrigada, Fê, por todo o apoio, por tudo que você já fez por nós, pela Liga, por ter criado, né, ela, por ter iniciado esse projeto tão bacana e por tudo. E com você a palavra. Oi, gente. Que honra estar podendo aqui falar com vocês. Eu acho esse título palestrante muito pesado para mim. Coloca como ligante aí. Eu espero que esse momento seja um momento de troca de experiência mesmo. Então, tem dúvida, pergunta, qualquer sigla que aparecer que vocês não têm conhecimento ou quer um refresco, pode falar, tá? Eu estava conversando com a Camila um pouquinho. A princípio, eu tinha uma visão totalmente diferente que eu ia apresentar para vocês. Eu ia apresentar para vocês um trabalho que eu vou disponibilizar para vocês, que era sobre a análise das políticas de financiamento do SUS na atenção primária. Ele é um trabalho um pouco mais teórico, ele tem uma parte prática dele, tem uma aplicação prática, onde a gente analisa essa questão do desenvolvimento desse financiamento do SUS para o município de Belo Horizonte, em comparação pelo estado de Minas Gerais, como essa captação de recursos e como esse recurso está sendo aplicado. Só que eu não sei se vocês têm conhecimento, a gente passou por grandes modificações do financiamento da atenção, principalmente a atenção primária à saúde, ao longo dos anos. Desde a construção da atenção primária, a gente está tendo essa questão de algumas modificações. Então, eu preferi trazer algo um pouco mais recente, um pouco para quem estiver entrando no serviço de saúde, já ter uma noção do que ele vai estar enfrentando ao longo dessa trajetória, ou profissional, ou por meio de estágio, ou por meio de ações, né, de extensão, até mesmo por iniciação científica dentro da atenção primária à saúde. Vou clicar aqui. Então, vou trazer um pouquinho sobre o histórico do financiamento da APS. Começou, então, pelo artigo 198, onde é o nosso artigo que traz que o SUS iria financiar com recursos oriundos, então, da Seguridade Social e de algumas outras fontes, que dá esse impulsionamento, vamos dizer assim, uma força motriz para a APS no quesito financiamento. Depois a gente vai ter, em 1990, a questão da Lei Orgânica da Saúde, que acho que todo mundo já conhece, a Lei 8080 e a Lei 8.142, que vai trazer também a questão dos recursos destinados à atenção, na casa atenção básica. Em 2000, a gente vai ter uma emenda constitucional, a emenda de número 29, que vai assegurar os recursos mínimos necessários para esse financiamento. Então, visando ações e serviços públicos de saúde. Então, a gente teve uma emenda constitucional em 2000, trazendo um pouco de fortalecimento para a APS, mas mesmo assim, a gente precisava de mais coisas. Aí, em 2007, a gente vai ter a Portaria 204, que vai dividir um pouco essa questão do financiamento. Vai trazer, então, dois blocos de financiamento. Um bloco, que é o piso de atenção básica, que é o PAB de formato fixo, e o PAB variável. Aí, a gente vai ter, em 2012, uma pequena mudança, que é a Lei 141 de 2012. Essa lei ela vai trazer o seguinte: o valor mínimo que deveriam ser destinados pelas três esferas, então, o Estado, o município, todas essas três esferas, para a atenção primária. É uma lei um pouco parecida com a de 2000, pela emenda constitucional, se pensar, que traz essa questão, olha, vocês têm esse valor mínimo, o mínimo que vocês têm que fazer. Só que também
é algo que, assim, para os gestores de saúde se perguntar: será que esse mínimo é um mínimo aceitável? Se eu receber esse mínimo, eu vou conseguir tratar a minha população, vou garantir a qualidade dos atendimentos de saúde, garantir os serviços que são prestados. Então, aí em 2007, eu acho que tem alguém querendo entrar, meninos. Ou não. Ô, Fê, eu não tô vendo aqui, não. Tá pitando aqui na minha tela. Ah, E eu não vejo também, não. Acho que é Vitória Cunha. Não sei, menina. Eu acho que a Vitória entrou, saiu e não conseguiu retornar, porque aqui tá como se ela tivesse saído. Então pode ser. Gente, agora mexi aqui. Voltou. Aí, trazendo para 2017, então a gente vai ter uma portaria de consolidação de número 6, a portaria 3.992, que vai trazer o bloco de custeio e o bloco de investimento para o financiamento da APS, e traz uma coisa interessante, que o repasse ele vai ficar condicionado uma questão assim, que não era tão primordial, principalmente para o pessoal de epidemiologia, o pessoal da vigilância sanitária, esse aqui é o marco, porque vai ser através da alimentação e atualização regular dos sistemas de informação em saúde que esse repasse vai ser realizado. Então, os gestores, os profissionais da PS precisavam fazer essa atualização regular e alimentação das fichas, dos cadastros da população. Em 2019, a gente vai ter, então, por meio da portaria 2.979, o Previne Brasil. Então, aqui nessa apresentação, como eu falei de início, eu vou focar no Previne Brasil. Vou deixar um pouco esse passado histórico para vocês lerem no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. Eu até pensei em disponibilizar antes, mas eu falei, eu acho que vai acabar sobrecarregando eles, vou deixar para depois. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem neste documento, alguma curiosidade, pode me chamar no WhatsApp, pode me mandar por e-mail que a gente conversa, a gente continua esse diálogo. Então, o que é o Programa Previne Brasil? Ele é um novo modelo de financiamento da atenção primária. Ele traz uma questão um pouco diferente, assim, ele dá uma recalchutada, ele é quase uma sacudida no que era o financiamento, trazendo uma nova proposta. Então, ele é por meio de um modelo misto de financiamento, onde a gente vai ter uma captação ponderada, um pagamento por desempenho, um incentivo a estratégias e programas, que vai gerar um novo valor de financiamento da PS. Então, um novo valor que aquele centro, aquela instituição vai estar recebendo, cumprindo alguns requisitos. Então, para a gente entender um pouquinho dos componentes que está dentro disso. A gente tem um componente de capacitação, então a gente vai ter a questão per capita, um custeio referente à estratégia de saúde da família, ESF, um custeio do NARCE, que é um núcleo ampliado de saúde, mas é um NARCE AB, então tem questão da atenção básica em si, e um custeio de gerente. Então, e além disso, de capacitação, a gente vai ter o cadastro do usuário, que é um ponto forte, um ponto de partida para essa captação poderada. Então, para aquela instituição, aquela unidade de saúde estar recebendo o recurso, ela precisa ter o cadastro atualizado dos seus usuários, que é algo que a gente fica se perguntando. Mas quando eu vi isso, não sei vocês, eu me questionei, eu falei, uai, os cadastros não são atualizados? Como assim? O cadastro vai ser um ponto forte. Então, assim, a gente vê que tinha um déficit existente no sistema, talvez não em nível Belo Horizonte, mas grandes regiões e regiões de municípios menores tinham esse déficit, que era uma coisa um pouco simples, o cadastro do usuário. A gente tem a questão, então, 1.2, que é o desempenho, onde a gente vai ter a avaliação de desempenho dos indicadores. Vou falar um pouquinho dos indicadores mais para frente, mas eram 7 indicadores em 2020, passou para 14 em 2021 e 21 para 2022. 2023 eu não consegui acessar para ver se teve alguma atualização. Então,
vou ficar devendo para vocês, mas vou continuar pesquisando para ver se teve alguma atualização e qualquer coisa eu coloco no WhatsApp, tá bom? Ações e estratégias. Então, são várias ações e estratégias. Então, a gente tem saúde na hora, a gente tem a questão da atenção integral à saúde do adolescente em situação de privação de liberdade, a gente tem a academia da saúde, a informatização da PS, questão da residência médica e multiprofissional para o pessoal dos médicos aí, ó, fica em cima. A gente tem várias coisas que são colocadas como ações de estratégia e que está dentro do componente do Previne Brasil. Então, um pouquinho sobre a captação de critérios de ponderação. A gente vai ter o Previne Brasil, então a gente tem o ESUS, que vai ser o mecanismo de vai ser realizado o cadastro, então, por base do ESUS, vai ser calculado, né, o número de pessoas cadastradas sob a responsabilidade da equipe saúde da família e da equipe de atenção primária. Então, vai cair entre essas duas equipes a responsabilidade de fazer o cadastro e manter esse cadastro atualizado da população. A gente tem uma questão muito importante que o Previne Brasil traz, que é a vulnerabilidade socioeconômica. Então, tem uma questão da proporção de pessoas cadastradas que recebem, por exemplo, Bolsa Família, algum benefício, né, visando essa questão da vulnerabilidade social, pensando também no quesito tem que ter um máximo de 2 salários mínimos. A gente tem um perfil demográfico, então, as faixas etárias com maiores necessidades, que também tem a questão que essas faixas etárias normalmente demandam um gasto maior de saúde, e a questão da população cadastrada na equipe da família, menores de 5 anos, pensando nessa atenção integral para essas crianças, principalmente a questão da vacinação e o acompanhamento dessas crianças, e para a população maior de 65 anos. E uma questão também da classificação geográfica. Então, a classificação do município conta para essa captação, nessa ponderação do recurso que vai ser destinado ao município para aquela unidade. Então, aqui um pouquinho sobre a captação, pensando no cadastro por equipe, a gente vai ter um parâmetro de cadastro por equipe e município, tudo de acordo com o tipo de município avaliado pelo IBGE. Então, o IBGE ele coloca algumas classificações, que é urbano, intermediário, rural, intermediário remoto ou rural remoto. Então, aqui eu coloquei o número de municípios do Tocantins, que foi uma coisa que eu achei mais atualizada para vocês. Aqui tem uma descrição, a quantidade de número de equipes de saúde da família, o parâmetro de cadastro, pesos por pessoas cadastradas, então, para o urbano, sem critério é um peso 1, com critério é um peso 1,3, e assim vai aumentando, dependendo da vulnerabilidade que aquele território está classificado no IBGE. E aqui um pouquinho para vocês terem noção, o valor per capita para vocês verem. Então, de 50, R$ 65, 131, 101. O cadastro do cidadão na APS. Então, o que a gente vai ter aqui? Que o cadastro ele pode ser feito pelo CPF ou pelo CNES, né? Então, Cartão Nacional de Saúde, para todos os integrantes da equipe de saúde. Então, o cadastro do cidadão ele tem que ser realizado por meio do PEC na UBS, tendo como objetivo que o cadastro seja feito pelos usuários do serviço, mesmo que eles não façam parte daquele território, e trata de um cadastro um pouco mais simplificado, com apenas informações bem básicas e individuais daquele indivíduo. E a gente tem o cadastro do território, que tem uma diferença. Esse já é realizado por meio do CDS, a partir de fichas de cadastro, que são as fichas de cadastro individual e de cadastro domiciliar e territorial, e os ACS, né, que tem esse realizar cadastros existentes em suas microáreas. Então, quando o ACS vai na sua casa, pede algumas informações suas, normalmente ele está fazendo esse cadastro do território ou atualizando esse cadastro. É uma coisa interessante que esse cadastro é um pouco mais extenso, então ele contém informações que a gente chama de informações chaves sobre a população e que são responsabilidade da equipe da saúde. Então, ele consegue, com esse cadastro, monitorar melhor a questão do território. Como aquela população, né, pensando no quesito saúde, está no território. Todo
tanto o cadastro do cidadão quanto o cadastro do território tem a realização do monitoramento desse cadastro por meio do SISAP, um Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. E agora um pouquinho sobre essa questão do pagamento por desempenho, que foi uma coisa que quem tem Twitter, quem acompanha o Instagram, na época, assim, 2019, foi acho que um boom de notícias sobre isso. Então, para a definição do valor a ser transferido neste componente, eram considerados os resultados alcançados em um conjunto de indicadores. Então, compactuação tripartite, que seriam monitorados e avaliados no trabalho das equipes, tanto a equipe de saúde da família como a equipe da atenção primária. Então, em 2019, lançaram uma ficha de qualificação, que ela está disponível na nota técnica número 5 de 2020. E aqui um pouquinho, uma coisa importante, que é a organização das equipes era extremamente importante para fazer esse registro e enviar periodicamente os dados e a informação de produção por meio do CISAB. Bem como o gestor, nesse caso, a pessoa que tinha esse papel de gestor da unidade, ele tinha que saber planejar o processo de trabalho pensando no melhor desempenho daquelas equipes. Aqui um pouquinho dos indicadores, foram os indicadores para o ano de 2020. Então, o primeiro indicador era a questão da proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, também a questão da saúde da mulher. O segundo indicador, também para gestantes, mas era uma proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natais realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. O terceiro era a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Eu acho que esse ano, menina, se eu estiver errada, me corrige. Esse ano a gente tem aluno da odontologia, não é? Temos sim. Temos sim. Ponto importante, que trouxeram esse quesito da proporção de gestantes com atendimento odontológico, que é algo um pouco, das vezes, muito esquecido dentro das unidades de saúde. A gente também tem dentro da saúde da mulher, como quarto indicador, a gente tem a cobertura do exame citopatológico. E quinto, já para a criança, né, a saúde da criança ou imunização, a relação da cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente. E como sexto indicador, um percentual de pessoas hipertensas com a pressão arterial aferida em cada semestre, que podia estar dentro de doenças crônicas ou condições crônicas de saúde. E o último indicador, que era o percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada, que também podia entrar tanto no quesito como doenças crônicas ou condições crônicas. Aqui para vocês verem, em 2020, como que estava o parâmetro e a meta e o peso dos indicadores. Então, desses 7 indicadores que a gente tem, como ações estratégicas, a gente tinha o pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e as doenças crônicas. Dentro desses, a gente normalmente, vocês podem ver aqui no parâmetro, acho que dá para contar com laser, ele vai variável de maior ou igual a 80, maior ou igual a 90 ou 95. E tendo como meta, a menor meta de percentual é a cobertura de exames citopatológicos com 40%. A gente tinha indicadores com peso 2 e outros com peso 1. Interessante é destacar esse aqui de proporção de gestantes com atendimento odontológico, que o parâmetro era maior ou igual a 90, com uma meta de 60% e um peso 2. Aqui já os indicadores de 2022. Então, a gente teve algumas alterações, poucas, mas assim, interessantes. Então, a questão do pré-natal. No lugar da 20ª semana, já passou para a 12ª semana de gestação. Então, pelo menos 6 consultas da primeira até a 12ª semana de gestação. Então, trazendo um período um pouco menor para garantir um maior cuidado e acompanhamento daquela gestante. Trazendo essa, não uma obrigatoriedade, mas um impulso, né, uma promoção da saúde para aquela gestante, para aquela população e para aquele que vai ser um recém-nascido, né? O parâmetro já sobe para 100%, uma meta de 45%. A mesma coisa, todo pré-natal, na verdade, ele tem um aumento do seu parâmetro, que vai para 100%.
As doenças, saúde da mulher e saúde da criança, não teve uma modificação, manteve-se os parâmetros e as metas, como seus pesos. As doenças crônicas, a gente já tem uma modificação, que antes era só aferir pressão, ou só ter a solicitação de hemoglobina glicada, né, uma solicitação. Agora não, entra a questão da consulta. Precisa desse acompanhamento, né, via consulta, e o parâmetro sobe para 100%, em ambos os casos. Então, falando um pouquinho do pagamento por desempenho, a gente vai ter que a avaliação de desempenho vai ser pela equipe da saúde da família ou pela equipe da atenção primária, que vai ser consolidada por meio de um indicador sintético final. Então, todos esses 7 indicadores, eles se juntam, tem um somatório desses indicadores com seus respectivos pesos, que viram um indicador sintético final. Aí, esse ISF, né, isso determinará o valor do incentivo financeiro, que é aquele que vai ser transferido àquele município. Então, como eu falei, ele corresponde ao cálculo do desempenho dos 7 indicadores selecionados, considerando seus pesos, considerando suas metas. Aqui para você ver, então, são a soma das notas ponderadas dos indicadores com a soma de todos os pesos. E aí a gente tem que o monitoramento é a cada quadrimestre com efeito financeiro nos 4 meses subsequentes. E uma coisa muito importante aí para os gestores de saúde, para as equipes, né, quem pensa trabalhar como gestor, que é necessário monitoramento do desempenho dos indicadores no gestor, fazer esse acompanhamento quase corriqueiro. Tem um pouquinho do cálculo para vocês terem noção. Então, o indicador sintético final, vezes o número de equipe de saúde da família e a PF. Aqui um pouquinho dos incentivos às ações específicas e estratégicas que o Previne Brasil traz. Então, além disso, todos esses indicadores que já são, vou voltar aqui, são excelentes se vocês pensarem em uma cobertura na atenção primária, pensando em uma promoção da saúde, de um acompanhamento de toda a população, desde criança, saúde da mulher, o acompanhamento da população em situação de doença crônica, a gente vai ter um complemento. Então, por meio da implementação de programas e estratégias e ações, que refletam numa melhoria do cuidado na atenção primária à saúde e na rede da atenção como um todo à saúde. Então, aqui a gente tem 2 pontos interessantes, que são os considerados prioritários, que é o programa Saúde na Hora, a informatização na APF e a formação em residência médica e multiprofissional. A gente tem um outro que é a saúde bucal, né, onde a gente vai ter a saúde bucal como um todo, laboratório de prótese dentária, e também o programa de promoção da saúde, com 2 pontos, que é o programa Saúde na Escola e a Academia de Saúde, algumas especificidades, como consultório na rua, equipes ribeirinhas, a UBS fluviais, prisional, saúde dos adolescentes, e o provimento, que é a CS e programas mais médicos. Só que aí tem uma questão importante, que as transferências têm que observar as regras previstas nas normas vigentes, que regulamentam a organização desses programas e esses incentivos. Aqui um pouquinho sobre a regra de transição em 2020, então a gente tinha uma portaria de manutenção e uma portaria de decréscimo. A gente tem a captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivos. Então, uma coisa que mais técnica, então vou passar para vocês. Aqui só para vocês verem a questão, como que ficou essa transição em 2021. Então, a captação ponderada, né, no leizinho. 100% do potencial de cadastro, pagamento por desempenho, o equivalente ao resultado potencial de 100% do alcance do indicador sintético final. Teve um componente de incentivo financeiro com base em critério populacional, então teve um cálculo que foi o valor per capita anual de R$ 5,95 pela estimativa da população.
de acordo com os dados populacionais do ano de 2019 do IBGE. Tem que lembrar que a gente teve um atraso, né, desses dados populacionais por causa da pandemia. Uma questão que pode gerar uma suspensão de recursos na PF. Então, duplicidade de cadastro de profissionais, não envio dos dados para o CISAB, irregularidades que forem questão de fiscalizações ou de auditorias de órgãos federais, estaduais e municipais. Então, qualquer irregularidade que fosse detectada pode gerar essa suspensão, né? O descumprimento dos critérios para o funcionamento das estratégias, programas, por exemplo, saúde na escola, academia da saúde. Então, qualquer descumprimento dos programas poderia gerar uma suspensão de recursos, até mesmo a má utilização desses programas. Tem também a questão que equipe com profissionais ausentes por mais de 60 dias receberão um valor calculado, então 75% do valor na ausência do técnico, 50% do valor para profissionais de nível superior e 0% do valor da ausência simultânea de médico e enfermeiro. Aí tem um pouquinho também da questão das variações no número de cadastro entre equipes no mesmo município. Então, variações são sim aceitáveis, desde que esteja dentro do limite do município. Aí tem um cálculo sobre essa questão do limite do município que a legislação do Previne Brasil traz, que é o número de equipes vezes o parâmetro de cadastro por equipe. Aqui um pouquinho para verificar o financiamento pago, é necessário entrar no e-gestor. Essa aqui é a carinha do e-gestor, não sei se todo mundo conhece a carinha dele. Então, em relatórios públicos, depois clicar no ícone de financiamento da APF. Aqui um pouquinho vocês podem ver, vai aparecer pagamento da APF. E aqui é só preencher os filtros, então, qual unidade da federação, qual município, competência, e que vai extrair o relatório de forma bem rápida e simples, é algo que vocês podem estar consultando. Aqui para vocês verem como que um pouquinho a carinha dele. Aí, computação ponderada. E aqui, um pouquinho, para quem não conhece o ESUS, ele tem um acesso público para algumas dos seus programas. Não são todos que vocês vão conseguir acessar de forma livre, assim, mas alguns vocês conseguem verificar como que tá. Eu sempre fazia isso para o município da minha avó, para ver como que era. Aqui os programas que a gente tem. Então, a gente tem CISBAN, CISAB, PSE, Programa de Saúde na Escola, Saúde na Hora, micronutrientes, que é a aplicação do programa de vitamina A, ferro e o NutriSUS, que está desativado. E um pouquinho sobre os dados do CISAP. Então, eles são gerados a partir do trabalho dos profissionais das unidades de saúde que compõem as equipes de atenção primária no país. Essa questão dos dados do CISAP é de responsabilidade a nível municipal. O conteúdo é enviado à base nacional, né, de dados, que é validado e disponibilizado através de relatórios em formato de Excel. Ele tem como objetivo o CISAB o fornecimento de informações para analisar, né, a questão dos como que está sendo os serviços de saúde, como que está a população, quais são os serviços que são prestados, a quantidade de medicação, por exemplo, vitamina A, que está sendo dispensado. Então, ele é assim, bem rico em conteúdo nesse quesito dos sistemas de saúde. Ele tem os dados, então, simplificados, prontuário eletrônico cidadão PEC está dentro do SUS, além dos sistemas de terceiros através de tecnologia, que aí já é um acesso restrito. É isso, gente, que eu tinha, acho que, para falar com vocês hoje, trazer um pouquinho para vocês, pelo menos tentar trazer para vocês como que está sendo o financiamento do SUS. É algo que sofre mudanças constantes. Dá para vocês verem pelo histórico de mudanças, então são várias portarias, são várias emendas constitucionais, portarias de consolidação, né, para trazer. Ai, gente, vai caminho fechou aqui. Para trazer. Então, assim, não quero já deixar claro, hein? O meu intuito não era que vocês saíssem
Master com especialização, né, no financiamento do SUS, que eu acho que eu teria que ficar anos aqui com vocês, e mesmo assim, nesses anos, a gente ia precisar se atualizar, mas era para vocês terem um pouquinho, talvez despertar uma curiosidade em vocês, de entender um pouquinho como funciona. Eu acho que muitas vezes a gente vai em uma unidade básica, a gente ou até mesmo participa de alguns programas de atenção primária, né, saúde, e não sabe qual que é a dificuldade de alguns municípios de estar recebendo esses recursos, esse financiamento. É isso, gente. Muito obrigada. O ataque italiano, obrigada, que eu coloquei o girassolzinho todo feliz, mas acho que ele trouxe calor pra gente. Hum, era um girassol, acho que ele não tá rodando. Oh, meu Deus. Fê, muito obrigada. Você arrasou, como sempre, muito construtivo, assim, muito bom pra gente. O pessoal fez umas perguntas no chat. Você prefere que eu leia ou que você lê? Assim, porque às vezes não sei se você prefere. Pode ir lendo, que eu não sei qual que é a primeira aqui, qual que é a última. Tá bom. A primeira foi da Karine Santos e ela tá perguntando o seguinte: qual a diferença do critério para se ter peso ou não? Tá no slide 7 que ela falou. E o Arthur também queria saber isso. Inclusive, o Arthur falou que você foi monitora dele. Eu lembro dele, monitora de demografia. Então, gente, o peso foi algo que, assim, em poucas palavras, para tentar explicar para vocês o que eles consideraram mais necessário priorizar naquele momento e que acharam que priorizando seria melhor para esse financiamento, visando o incentivo, o aumento, por exemplo, da proporção de gestantes com atendimento odontológico. É algo interessante que isso aqui eu jogo até como incentivo para vocês pegarem um gráfico, fazerem uma pesquisa dos atendimentos odontológicos antes do Previne Brasil para depois do Previne Brasil. Como que foi esse comportamento, pensando que ele tem um peso 2, ele tem um peso alto, em comparação, proporção de gestantes com realização de exames para CIF e HIV. Então, basicamente, foi isso. Foi uma questão mesmo de um interesse em se propor um peso um pouco maior para trazer esse incentivo para a produção daquele serviço, aquele atendimento. A Mila tá com o microfone fechado. Agora que eu tô falando aqui e esqueci. Ô, Karine, deu pra entender? É porque eu não sei se o que você mandou de novo, outra pergunta falando sobre o slide 7, eu não entendi se respondeu ou não você. Não falou nada. Fê, peraí que eu só tô procurando ela onde tá falando, acho que no slide 7. Ai, gente, a Ana tá aqui. Ana, se você quiser falar da experiência, tem mais experiência. Que a Ana já tá dentro do serviço, Eu como falo gestora. eu falo que eu gostei muito desse tema, né? Tem um ano que eu estou na coordenação da atenção primária aqui, acompanhando o Previne, e eu peguei um desafio no qual o município não batia meta. Hoje a gente já conseguiu criar estratégias, eu fui convidada para apresentar a experiência para o Estado, enfim. O Previne, ele é muito desafiador mesmo, né? Verdade. Aqui, respondendo a pergunta da Karine, que ela ficou com dúvida no slide 7. Esse acho que está dando para vocês verem o slide 7. Esse valor per capita é uma questão de acordo com o tipo de município mesmo, né? Que a gente está no município de Tocantins, então varia um pouco desse critério da tipologia, né, que o IBGE classificou. Então, aqui são as 5 tipologias, aí que o número de municípios de Tocantins de acordo com cada tipologia, o número de equipes de saúde da família por município, né, a quantidade, a questão dos parâmetros de cadastro, se é uma equipe de atenção primária de 20 horas, se é uma equipe de 30 horas,
a questão do peso por pessoa cadastrada da população, e esse é um cálculo, né, dos valores per capita também para a população, sem critério com critério. Aí varia muito sobre como que vai ser a escolha, assim. Mas basicamente é com critério que eu vejo, pelo menos que eu vejo, normalmente é todos com critério que se faz o financiamento. Aninha, Ana, se você quiser falar sobre o seu município, trazer para a região de E Minas. quando a gente pensa nesse critério, por exemplo, é bom a gente pensar no nível de vulnerabilidade na necessidade do município. Porque, por exemplo, o município totalmente urbano, às vezes ele vai ter menor dificuldade, ou ainda maior dificuldade, mas ele vai ter mais serviços, às vezes que não seja só atenção primária. Às vezes o município lá, rural remoto, às vezes é um município pequenininho, né? Tem a dificuldade da área rural e da área urbana, então a estratificação do valor per capita também vai variar de acordo com a necessidade, né? É uma estimativa daquele local onde vai ter mais dificuldades, onde vai ter menos barreiras ou mais barreiras que acabam influenciando, né, nessa classificação geográfica também e o peso que isso dá, né, do valor per capita. Eu tô vendo a Jéssica. É Jéssica? Isso, Jéssica tá com a mãozinha levantada. Se quiser falar, Jéssica. Não sei se eu tô pulando a ordem. Não, foi engano aqui. Ô, Fê, eu vou continuar a ler aqui os comentários. Aí eu vou ler o da Virgínia agora, ela falou o seguinte: pegando o gancho na sua colocação, Arthur, infelizmente, mesmo que a equipe do NASF levante os dados, por exemplo, de RAS e DM, os registros das informações do sistema só serão validados por Previne se forem realizados pela ESP. Uma exemplificação, no grupo operativo, um físio realiza a aferição do PA de um usuário e registra no sistema. Esse dado vale para o Previne? Não. Então é dado obsoleto? Claro que não. É importante para o profissional, para a evolução do sistema, para acesso da equipe, etc. Só não vão entrar para a questão do dinheiro. Isso é uma verdade, é uma coisa que muitos gestores, né, muitos profissionais de saúde estão enfrentando uma certa dificuldade, porque, como a Virginia apontou perfeitamente, não é um dado obsoleto, é um dado necessário para o acompanhamento do cuidado de saúde daquele indivíduo, daquela população como um todo, mas é um dado que não vai ser categorizado na questão do financiamento, mas mesmo assim é algo que o próprio município, né, os profissionais, eles têm que continuar fomentando o registro, mesmo que é um registro que não vai gerar um financiamento, não vai gerar um recurso atrelado. É uma questão bem complicada mesmo, porque a gente gostaria que tudo fosse atrelado a recurso, né, pensando mais recurso, mais ações. Mas a gente também tem um limite de teto, onde a gente tem que fazer algumas escolhas. Ô, Fer, então nesse caso, se tivesse o fisioterapeuta e o enfermeiro, iria pontuar? Pontuar assim, contar para. Vou ser sincera com você, eu não sei se nesse caso entra, que tem que ver. No caso, seria só o enfermeiro. É. O enfermeiro e o médico. Esse é um desafio, por exemplo, que eu tenho aqui nas minhas equipes, né? Aqui eu tenho 2 UBS. Às vezes eu sou cobrada porque um profissional X, ele não tá, né? Os indicadores do Previne, eles têm aquelas fichas de cálculo que explica direitinho o CID, o CIAP que tem que ser colocado, a informação, a periodicidade, qual profissional que tem que fazer aquele registro. Né? E às vezes eu sou muito cobrada na equipe, porque aquele dado profissional lá, um técnico de enfermagem, por exemplo, afere uma pressão, não entraria. Quando, por exemplo, um nutricionista, né? Porque é hemoglobina glicada,
que é o exame, né, que entra no indicador de diabetes. Por exemplo, o nutricionista que acompanha o caso de diabetes, ele está sempre solicitando esse exame, mas quando ele insere no sistema que foi ele que solicitou, já não entra, por exemplo, no indicador. Então, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientizar a equipe, de falar que, olha, estamos todos juntos no Previne, por mais que a sua informação não conte naquele momento, né, para aquele indicador, ela é pertinente para o prontuário do paciente, para o acompanhamento do paciente, ou então você pode dialogar com outros profissionais que vão entrar dentro do indicador. Então, acho que é um trabalho que a gente que está na gestão da atenção primária tem que fazer mesmo de sensibilizar a equipe, porque a gente também não tem que pensar só em meta para ganhar recurso, a gente também tem que pensar, por exemplo, no Previne como meio de melhorar o acompanhamento de diabéticos, de hipertensos, de outras condições. Então, acho que pesa as duas variáveis, né? Mas, de fato, um fisioterapeuta que lança, por exemplo, aferição de PA, não entraria no indicador do programa, não contaria. E eu não sei agora, cara, eu acho que nem se você pensar por uma questão até ética, né? Se esse fisioterapeuta faz esse acompanhamento e solicita um enfermeiro para lançar. Tem essa questão também ética, né, por trás. Sim, com certeza. O que eu pensei, na verdade, foi na possibilidade de fazer consulta em conjunto, sabe? Então, que é uma coisa que apesar de ser o que a gente estuda, não é uma coisa que a gente vê tanto na prática, por várias razões. Uma principal é que é a falta de tempo, né? Cada um com a sua agenda corrida. Mas a gente realmente não tem essa cultura de fazer consultas em conjunto. Então, isso poderia ser amenizado se tivesse um pouquinho mais, né? Pensando em um atendimento multiprofissional, é verdade. É uma ideia interessante. Aqui, por exemplo, o nosso acompanhamento, a gente ainda não conseguiu atingir a meta do hipertenso e do diabético. Tem várias questões de sistema, para vocês terem ideia, um desafio de vários municípios, assim como o meu, é que, às vezes, tem vários CIDs e CIAPs. Tem o CID da hipertensão mesmo, tem o outro que fala que é a crise hipertensiva, tem o CID do diabetes, tem o outro que fala que é quando, né, a glicemia, a glicose do paciente está desregulada, está um pouquinho acima, mas ainda não é diabetes, precisa daquele acompanhamento e investigação, é que às vezes o profissional põe o CID e o CIAP lá. E aí, uma vez que a pessoa for diagnosticada com aquela doença crônica, é uma doença crônica, né? Ela nunca vai sair, às vezes aquela pessoa, ela vai entrar como diabético hipertenso para acompanhamento. Isso acaba pesando muito. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns desafios assim, compartilho com outros municípios e o Ministério não tem uma solução ainda para a gente. E aqui a gente faz o seguinte, cada ACS, ela reserva um dia no quadrimestre, uma semana no quadrimestre, e retira os prontuários de todos os hipertensos e diabéticos da área delas. E aí, elas vão ajudando, passa para a enfermeira faz essa triagem de quem está atrasado nos exames, quem está precisando, quem tem muito tempo que não vai na UBS. Aí a gente faz a buscativa, a agenda, e a gente faz isso em parceria até com os acadêmicos, né, de enfermagem e de medicina que acompanham esse processo, e a gente vai chamando, né, essas pessoas para irem até a UBS, mas essa questão toda do registro, ela ainda é muito desafiadora, né? O profissional, às vezes, ele está sobrecarregado, tem as próprias dificuldades de sistema, e a gente fala que hoje o nosso dado não migra, né? Aqui, por exemplo, é um sistema próprio. Se do ESUS já migra com perca de dados para o CISAB, a gente que usa sistema próprio, que tem 2 migrações, dificulta, né? E a gente tem muitas e muitas questões atreladas ao Previne e à prática da equipe. Fernanda, só ler aqui alguns comentários rapidinho para você, né? Todo mundo aqui dizendo, Ana Luísa disse, amei a apresentação, muito boa. O Pedro falou, obrigado pelo evento, foi muito proveitoso, né? A Jéssica dando também um muito obrigada pela apresentação. O pessoal só veio no
comentários, tá? Que a Camila daqui a pouco vai ler as perguntas para a Fê. E aí, também temos o comentário, tá bombando, gente, esse site, do Arthur, né? Ele falou, nossa, sim, todos os dados são importantes, uma vez que a gente avalia o paciente como um ser completo, né? Por mais que não gere recursos, mas para a evolução do paciente e até mesmo para a unidade de saúde, para a comunidade no geral. E ele também complementa, né? Essa é uma situação que eu ainda não consegui entender muito bem, o do porquê o modelo descontinuou, uma vez que ele trazia tantos benefícios para a comunidade. E o Pedro está dando aqui um relato super bacana, que ele fala que na UBS dele, o técnico de enfermagem, né, refere a PA que me entrega um canhoto e na consulta médica ou de enfermagem, o profissional pega esse rascunho canhoto e joga no sistema, né? Sou curioso e pergunto tudo, porque ninguém faz o trabalho à toa. E a Jéssica complementa também, trazendo um relato dizendo: trabalha em UBS e temos dificuldade de implementar as medidas e melhorar os indicadores também por causa da gestão de pessoas, muitos aposentados, licença, etc. Então, muitos comentários. Aí eu vou passar agora a palavra para a Camis para ela fazer o resto das perguntas aqui do chat. Gente, rapidinho aqui, só interromper aqui. Gente, quem precisar de sair, porque às vezes tem aula, alguma coisa assim, pode ficar à vontade, viu? Não tem problema, não. A aula vai ficar gravada, então depois vocês podem conferir lá no YouTube, tá bom? Então, dando continuidade às perguntas, Fê, o Pedro Henrique ele perguntou assim: mesmo que nem todas as pessoas de tal território estejam cadastradas e o repasse de recursos estaria vinculado aos registros da UBS, não seria interesse dos gestores em mobilizar a ACS para um mutirão de cadastros, principalmente em campanhas de vacinação? Não, é interessantíssimo, Pedro, essa questão de mutirões, né, dessa busca ativa pelos profissionais de saúde. Eu acho que varia muito da realidade de cada, pensando assim, unidade básica, não vou pensar nem em nível municipal, que é o que a Ana tinha comentado, né? Existem níveis que o IBGE já traz para os municípios, né, na questão da vulnerabilidade. Tem que ver como isso vai ser, vamos dizer, atrativo para aquela região, para aquela população. Talvez uma campanha de vacinação vai ser excelente, você vai ter um público lá. Mas será que vai atingir de forma tão específica, tão eficiente do ponto de vista? Vai depender muito de como está aquela organização daquela população mesmo. Mas sempre as mobilizações, essa captação ativa, traz ótimos resultados. De um ponto de vista assim, geral, sempre é bem atrativo essas captações. O Arthur ele perguntou assim: como as equipes sabem sobre o desempenho deles? Existe um feedback em relação a esses indicadores para que haja crescimento e melhora profissional da equipe por completo? Sim, tem um feedback. Eles conseguem acessar isso tanto pelo CISAB como fazer um acompanhamento. Os gestores normalmente têm esse acompanhamento com as suas equipes, tem acompanhamento no nível municipal como um todo e por unidade separadamente. Então, sempre tem essa questão, porque está de modo geral, né, Arthur? Tem recurso atrelado, tem que ter esse repasse, esse feedback e esse acompanhamento para também a questão da melhoria, o que pode ser melhorado naquela unidade. O Arthur fez outra pergunta agora também. Essa avaliava por desempenho nos indicadores também? Pera, eu não entendi. Ô, Felei, que eu não entendi. Olha, ele disse assim, a outra pergunta, essa avaliava por desempenho nos indicadores também estão atreladas aos grupos do NASF ou existe algum outro tipo de avaliação?
essa avaliava por desenho. É avaliação, gente. Meu corretor é burro. Ah, sim. Ah, tá. Ah, tá, amigo. Tá vendo? A hora que tu foi ler esse ano, entendeu também. O meu corretor é muito burro, desculpa. Tá. Não, Arthur, não tem problema. A gente quer meio sonsa mesmo. Gente, cadê essa pergunta? Não tô achando ela aqui. Eu não entendi. Eu vou ler de novo agora com a palavra certa. Aí eu acho que às vezes você vai entender. Essa avaliação por desempenho nos indicadores também estão atrelados aos grupos do NASP ou existe algum outro tipo de avaliação? Pra ser sincera, não sei te responder, porque o NASP acabou, né? Ele foi substituído, vamos dizer assim, pelo Previne Brasil. Então, não sei como que estaria atrelado ao grupo do NASP. Eu acho que depende do indicador, né? É. Por exemplo, quando eu pego o do diabetes, o de hipertenso, que tem que ser avaliado pelo médico ou pelo enfermeiro, né? Ele vai depender muito mais dessas categorias profissionais. Quando a gente pega, por exemplo, da vacina, vai depender de um acesso, fazer uma busca ativa de toda a equipe, claro, de um pediatra, de um médico de saúde da família, orientar a importância da vacinação. Mas vai depender muito do técnico, né, que faz a vacinação, do enfermeiro. Quando a gente pega, por exemplo, um indicador do preventivo, né, eu acho que ele é o mais desafiador, hoje, por causa das cotas pequenas de exames, ele vai depender muito do enfermeiro, né, do ginecologista, do profissional que está ali fazendo, né, o preventivo. Então, eu acho que quando a gente pensa na equipe multi dentro do Previne Brasil, a gente ainda tem a equipe multi, né, em vários municípios. Por exemplo, aqui até hoje o povo chama a equipe de NASP porque, né, acabou ficando como NASP, né, são os mesmos profissionais que hoje se mantêm. Eles acabam auxiliando porque a nutricionista que está na equipe multi, ela orienta, a gente vai trabalhando em equipe. E se tem uma atividade da equipe multi, uma ação de saúde, na própria ação a gente tenta inserir a importância do Previne, né? Então, eu acho assim, quando a gente pensa no trabalho conjunto e equipe, o pessoal, né, da linha multi, que seria o antigo NASF, ele tem sim um peso, mas esse peso efetivo de forma direta dependeria muito mais da questão do indicador. O Arthur acabou de confirmar aqui, né, através do comentário da Virgínia, que talvez ele esteja falando também do financiamento, né, que deixou de ser federal e passou a ser municipal. De forma como um todo, Arthur, o recurso, tanto a nível municipal, ele tem um acompanhamento por indicadores próprios. Então, esse acompanhamento vai continuar. Tanto a nível, mas no caso, seriam a nível municipal. Aí tem que se ler a portaria a nível municipal e ver o que está preconizado naquela portaria. Vou ler a pergunta do Albert agora. Se a cidade houver uma população maior do que as equipes da UBS consegue acompanhar, como é a implementação de novas equipes e novas UBS? E aí ele comentou assim, realmente o repasse de verba por cadastro parece que piorou a implementação de políticas públicas. Como ficam as cidades com populações que moram distante ou população indígenas? Exemplo, em cidades da região do norte. Então, vou responder a segunda pergunta, Albert. Essa questão de populações, principalmente a população indígena, população ribeirinha, essas populações que têm uma dificuldade até mesmo no acesso, a gente vai ter a questão do IBGE por trás disso. Então, ele já preconiza naquelas categorias a inserção dessas populações. Então, tem uma atenção voltada para essas populações, para esse cuidado. E principalmente tem estratégias. Vai dar trabalho colocar aqui de novo. Eu consigo compartilhar. Mas no slide 14, eu vou colocar no grupo. A gente tem uma questão de incentivo às ações específicas e estratégias. E tem algumas especificidades que podem ser complementadas.
que é no caso das UBS fluviais, que normalmente atende essas populações ribeirinhas. E tem também, além das UBS fluviais, tem as equipes destinadas para, que é equipes ribeirinhas, destinadas para o atendimento daquela população também. Então, a gente tem esse cuidado, né, de estar trazendo atenção à saúde dessas populações, mesmo que elas que moram mais distante, né, de difícil acesso. Agora, em relação, se a cidade houver uma população maior, é feito um mapeamento. Aí tem que ser feito todo um mapeamento, um estudo de fato, se é necessária a construção, né, ou implementação de uma nova equipe ou de uma nova unidade. Tem todo um estudo por trás para ser feito isso. E não é algo tão, assim, fácil de ser feito. Porque o que normalmente, pelo menos, a gente vê que não é que está faltando muitas vezes equipe, mas a forma que está alocada a distribuição pode ser alocada de uma forma mais eficiente. Ô, Fê, a Virgínia, ela queria fazer uma pergunta para a Ana. Aí, Virgínia, se você quiser, pode mandar aí. Aproveita, Virgínia. Se quiser falar por áudio também, Virgínia. Tá dando para ouvir? Tá, sim. Gente, boa noite, Fê. Parabéns pela apresentação. Assim, se quiser apresentar aqui para a nossa equipe, para a regional inteira, na verdade. E a Ana, se ela quiser também ser a gerente aqui do nosso centro de saúde, acho a fala da importância da sensibilização da equipe, assim, primordial. O pessoal aqui não leva isso para o coração, então tá difícil. Mas o que eu queria perguntar para a Ana é em relação à resistência da equipe sobre essa questão de colocar o dado certo no sistema. Porque o que acontece aqui, não só no meu centro de saúde, mas na minha regional, eu sou da Regional Leste aqui de BH, o dado ele é coletado, ele só não é inserido no campo correto. Então, é de ficar surpreso mesmo, porque se falasse assim, não está ferindo pressão, né, ou então não está ferindo ali a glicemia, ou não está pedindo o exame de hemoglobina glicada, ou não está o CID, tudo bem, mas os parâmetros estão sendo levantados, eles só não estão sendo alocados no local onde deviam. E aí a gente fica assim, dá quase vontade de falar que é preguiça, porque não é possível que a pessoa tenha o dado, ela sabe o tanto que isso é importante para o Previne Brasil e ela não coloca no gestão ou no SIGRA, qualquer que seja o sistema onde ela tem que colocar. E aqui, especificamente na Regional Leste, o que a gente está com um grande problema em relação a isso é realmente resistência dos profissionais, porque eles estão batendo o pé e falam assim, não, tem anos que eu trabalho dessa maneira, que eu registro dessa forma e eu vou continuar. Então, eu não sei se também é o caso, né, deles terem consciência da importância que colocar o dado certo no lugar certo vai gerar de questões financeiras mesmo. Então, assim, adorei a fala da Ana da sensibilização, né, da equipe, queria saber se ela já passou por essa questão, por esse problema, e se você vislumbra alguma saída aqui para a gente, porque, de verdade, a gente já conversou com a equipe, já conversou com a gestora, já conversamos com a referência técnica da regional, e nossa regional não consegue atingir esses parâmetros de forma alguma. Virgínia, eu falo que aqui eu faço tudo, eu sou coordenadora, eu sou referência de quase todas as coisas. Então, assim, quando eu vou trabalhar, eu acabo conseguindo juntar um assunto ou outro. Mas, como eu disse, tem 1 ano e pouquinho, quase 1 ano e 1 mês que eu estou aqui na coordenação, e eu entrei com esse desafio. A equipe executava muito, registrava, e talvez o registro não estava legal. E assim, eu falo que hoje eles brigam comigo. Nossa, você é brava da meta, você é muito brava. No dia que você fizer aniversário, seu bolo vai estar escrito Previne Brasil Teste Rápido. Porque assim, não tem jeito. Você cobra muito. Só que aí a gente vai vendo o resultado, e a gente vai valorizando os profissionais no resultado. E quando eles vão vendo aquele resultado, que aqui a gente tem a reunião de equipe mensal, ela é dividida entre
uma educação permanente, é 1h30 de reunião de equipe, então a gente tem cerca de 40 minutos de educação permanente, uns 20 minutos para discutir questões de processo de trabalho, é o momento deles me darem feedback, de reclamar, sugerir, elogiar, e a gente tem um momento de lanche e cantar parabéns para os aniversariantes do mês. E aí, dentro dessa reunião de equipe, eu tento ir inserindo, eu pego a série histórica, por mais que eles falam, nossa, hoje você cobra muito, mas aí eu mostro para a equipe, olha, no início, vocês tiravam 10% nesse indicador. Hoje a gente já está com 85%. Olha o ganho de vocês, é o trabalho de vocês. E mensalmente, o que eu faço é ir lá no sistema, extrair relatório, mandar as informações para os profissionais. Por exemplo, todo mês eu extraio o relatório de vacina das crianças que vão entrar no quadrimestre, como que está a vacinação, eu sento com as responsáveis das salas de vacina, a gente analisa no sistema, vê se há alguma coisa de dados, se há alguma coisa que não entrou, a gente já chama o suporte do nosso sistema. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, é um trabalho próximo da equipe. Tem gente que ainda fala, Ana, você cobra muito. Mas aí, quando vem o resultado, eles ficam gratos por isso, né? E aí, o desafio é sensibilizar eles para eles entenderem, olha, o seu trabalho é importante, a gente só vai conseguir se você auxiliar, e isso da informação errada ainda tem muito. Às vezes a pessoa faz muita coisa e não consegue registrar tudo, ou ainda há outros tipos de desafio, né? A informação que não entra, a gente tem muito problema em migração de dados, e quando a gente reúne todos os coordenadores da PS, a gente visualiza isso, né? Então, acho que é um trabalho de formiguinha, é um desafio e vai variar de equipe para equipe. Hoje eu estou construindo um trabalho legal com a equipe, a gente já foi reconhecido por vários indicadores, né? Mas é muito difícil sensibilizar pessoas, né? A gente tem um concursado, a gente tem um contratado, tem essas diferenciações de gestão de pessoas, e eu acho que talvez uma gestão valorizando as pessoas por desempenho, talvez seria algo interessante para isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu já li os comentários, a Camila já fez todas as perguntas. Então, esse é o momento final. Eu acho que é só realmente complementar o que ela falou aí a respeito da motivação. E tem hora que a gente observa que um servidor está desmotivado e aí acaba que ele contamina todos os outros. E só que às vezes a gente precisa muito também da ação de alguns enfermeiros, né, da equipe de enfermagem para poder coordenar os CS, coordenar os técnicos para poder melhorar esses indicadores. Só que a gente está, ao menos na unidade que eu estou, que é aqui na regional Barreiro, é muito centrada nos médicos, sabe? Os enfermeiros não meio que estão auxiliando, secretariando os médicos. E não, às vezes, tomando essa iniciativa de coordenar e tal. Então, como eu falei, tem 4 equipes, 3 enfermeiros estão aposentando. Então, assim, é bem caótico, apesar de a gente saber que tem que ter essa motivação do servidor e tudo, mas acaba que é difícil, porque a gente fica meio que engessado também, né? Não consegue ter uma melhoria da situação, porque enquanto não aposentar, não consegue trocar o servidor, não consegue ter uma motivação mesmo deles. Assim, fazer essa parte é muito complicado e eles apresentam muita resistência. Porque você falou, sempre estive aqui, sempre foi assim, e agora que tá acabando, eu também não vou me esforçar para mudar o cenário. Pessoal, mais alguma pergunta?
A gente vai estar finalizando, então. Antes, né, de eu agradecer, eu quero pedir para você, Fê, e para a Ana, deixarem os contatos de vocês no chat, né, se vocês quiserem, né, e também para a gente colocar lá no YouTube. E para as pessoas entrarem em contato, tem muitas perguntas, né, então fica mais fácil delas falarem com vocês. No mais, eu quero agradecer novamente, Fê, pela tua presença, né, você que fundou a Liga, por tudo, assim, que você já fez, que a gente nos bastidores, ela continua ali. E é isso, foi extremamente construtiva a sua palestra, ajudou muito, é muito aprendizado. Você também, Ana, com suas contribuições sempre muito boas. Muito obrigada, viu? E pode continuar falando sempre, que às vezes você fala, eu vou falar, pergunta, você pode falar, mas fica à vontade, sempre, suas contribuições sempre são muito boas. E é isso, gente. Boa noite. Na verdade, só um minuto, gente. Amigas da diretoria, vocês querem falar alguma coisa? Eu só quero agradecer mesmo a Fernanda, a Ana e para todas as pessoas que estiveram aqui presentes, né? Alguns tiveram que sair devido ao horário da aula, mas aos que ficaram, aos que saíram, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas. O chat hoje foi super movimentado. É o primeiro evento online, assim, né? Da gente com os novos ligantes. Então, muito orgulho e muito feliz de ver pessoas motivadas. Ai, gente, foi muito bonitinho, tá? Vocês no chat, vocês no Instagram. Para saber. Agradecer a Ana por essa participação especial. Incrível, incrível a Ana, gente, assim, perfeita, maravilhosa, super, assim, fofa. E também, assim, super solícita, qualquer dúvida, entre em contato, ela é ótima. E a Fernanda, parabenizar, agora é mestranda, e tá aqui falando das experiências dela, super fofa, assim, incrível. Muito obrigada incrível, por era isso, sempre apoiar a gente em todas as nossas... Incrível a palavra da noite. Sim, em todos os nossos projetos aí, muito obrigada. Gente, só queria falar uma coisinha. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou muito grata à vida de cada um que está aqui, que acho que vocês são a força motriz da Liga. A Ana está de prova, a Ana Paula, que a primeira coisa, quando a gente teve essa ideia de criação, de fundação de uma Liga dentro do curso de gestão, o que veio na minha cabeça assim, era como que isso vai se manter. A gente está quase formando, como isso vai se manter. Assim, meu coração se alegra assim, de uma forma imensa, vendo o quanto que essa liga está forte, está crescendo, está se fortificando e está continuando assim, pensando no SUS sustentável, no SUS equânime, assim, parabéns, gente. A mamãe fica feliz demais. Eu me emocionando fácil, tá, gente? Assim, sou chorona. Aí, chorando. É bonito de ver. É assim, algo que eu fico assim, super emocionada, ainda mais eu acredito que a Fernanda também, de ver um trabalho que ela criou tendo bons frutos, assim, né? E é isso, sucesso. De poder tá dando continuidade ao seu projeto, a tudo que você criou. Eu e as meninas somos da Liga desde o início, né? Então, para a gente é uma honra estar aqui nessa posição e poder estar dando continuidade e fazendo cada dia mais. E ver que tá dando certo também, né? Que vocês estão gostando, dando feedbacks, assim, maravilhosos pra gente, que estão interagindo no Instagram, aqui no chat, também lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente fica com o coração muito quentinho com vocês, assim. É isso então, né, meninas? Pessoal do YouTube, o e-mail da Ana e da Fernanda vão estar na descrição. Entrem em contato com elas. E se inscrevam no canal. E deem um like no vídeo. Assim ele pode chegar a mais pessoas.